Vamos buscando acalmar nossos corações, sentindo toda a espiritualidade amiga que já nos envolve, nos desligando de tudo aquilo que aconteceu, que prendeu a nossa atenção durante o dia, e voltando os nossos pensamentos para o alto, para que possamos estabelecer a ligação com os espíritos benevolentes que nos ajudam, nos guiam durante o encontro. Nós vamos abrindo as portas do nosso lar para que os guardiões possam entrar e fazer uma limpeza, tornando o ambiente mais harmonioso, vai ficando iluminado, as energias mais densas vão sendo dissipadas, nós vamos nos sentindo cada vez mais leves. Uma proteção é colocada em torno do nosso lar. Protegendo o nosso ambiente de invasões de espíritos menos esclarecidos na luz. Nos sentindo harmonizados e protegidos, nós encontramos nosso espírito protetor. E junto com ele, nós iniciamos a nossa jornada para encontrarmos o nosso Pai. Nós vamos inicialmente encontrando todos aqueles espíritos amigos que trabalham no pingo de luz, dando suporte e trabalhando no nosso encontro na sala de radiações. Nós abraçamos esses irmãos carinhosamente, que nos acolhem neste momento. Continuamos a nossa escalada espiritual e vamos chegando até as paragens de Maria, a mãe de Jesus. E esta irmã nos abraça carinhosamente, nos acolhe com todo o seu amor, e nós nos sentimos elevados com tanto amor que nos cerca. Ela nos leva até o nosso Mestre Jesus. E com Jesus, nós agradecemos aos seus ensinamentos e exemplos que ele nos deixou, que nos servem de guias nestes momentos de transição planetária. Jesus nos carrega no colo e nos leva até o nosso Pai. E à frente de Deus, nos colocamos humildemente, agradecidos pela presente encarnação, por tudo que somos, por tudo que temos. Nós vamos pedindo ao Pai que aceite de nós a nossa prece, que nos liga a Ele neste momento. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal, agora e sempre, que assim seja. E assim, ligados a toda a espiritualidade maior, nós vamos abrindo o nosso trabalho de hoje, que possamos termos boas trocas de experiência e sairmos de nosso encontro melhores do que quando entramos. Graças a Deus, graças a Jesus. Bom trabalho para vocês. Obrigada para vocês também. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Olá, boa noite. Está tudo bem com vocês? Agora tudo bem. Agora sim.
Muito Eu não bom. estava conseguindo entrar nenhum dos dois telefones, eu não sei o que estava acontecendo, mas deu certo. É só fazer uma reza brava aí que consegue entrar, né? Deu certo. Então tá bom. Vocês leram o texto de hoje? Sim. Ele dá uns peteleco na gente, né? Não é verdade? Mas é importante a gente saber disso tudo aqui para que a gente fique mais atento. Mas vamos entender o que fala o texto de hoje. O título do texto é Falta de quê? Deixa eu ver se todo mundo foi para lá. Foi sim. Em geral, quase todos nós, em regressando à esfera carnal, perdemos oportunidades muito importantes no desperdício das forças fisiológicas. Perambulamos por lá, fazemos alguma coisa de útil para nós e para outrem, mas, por vezes, desprezamos 50, 60, 70% e frequentemente até mais de nossas possibilidades. Isso quem falou foi Manassés. O que estamos fazendo da nossa vida? Que temos feito da oportunidade de ocupar um espaço neste mundo que, apesar dos seus problemas, nos possibilita tantas experiências boas, tanto ensejo de progresso material e espiritual. É bem verdade que a vida não é fácil, que a imensa maioria de nós enfrenta lutas diárias para a sobrevivência, que nossos sonhos demandam muito suor para se realizarem, que a vida não é apenas a arte de viver, mas também e, sobretudo, a difícil arte de conviver. Natural, portanto, que enfrentemos obstáculos, desafios, frustrações, quedas, decepções, e seria bom nos convencermos de que tais situações acabam compondo a argamassa da nossa felicidade. A gente só conhece e valoriza a felicidade quando passa por um momento oposto. Ninguém saberá ser efetivamente feliz se tudo der certo em sua vida, se não conhecer a tristeza, se não andar na companhia da solidão, se não chorar a despedida de um afeto, se não tiver seus castelos desmoronados. Uma lágrima pode nos ensinar muito em matéria de felicidade. Talvez por isso Jesus tenha dito: Bem-aventurados os que choram, os que sabem extrair de suas lágrimas o sal da felicidade, os que fazem dos obstáculos um treino para se tornarem mais fortes, os que permitem que a tristeza os deixe mais humanos, os que aprendem o valor da simplicidade com as pedras da vida. Contudo, muita gente, ao se defrontar com suas lágrimas, descamba para a revolta, para a apatia, quando não para um medo paralisante. E assim, gastam quase todo o tempo e energia com as coisas que não deram certo, não sobrando tempo e disposição para as outras tantas coisas que poderiam construir. Sobra orgulho, falta humildade. Falo em orgulho porque, em regra, não admitimos que a vida nem sempre atenderá às nossas vontades, porque ela tem uma inteligência própria e sempre sabe o que é melhor para nós. E muitas vezes, o melhor é ouvirmos um sonoro não. Refiro-me à necessária humildade para entendermos que na vida é preciso muita adaptação, muito recomeço, muito jogo de cintura, muita flexibilidade, muito malabarismo, mente aberta e espírito sempre pronto a aprender e reinventar-se a cada instante. Não podemos permitir que nossas vidas sejam consumidas pelo espinho da insatisfação. Se não estamos satisfeitos com a vida que temos, é nossa obrigação retirar os espinhos e encontrar um jeito melhor de fazer as coisas que até agora não deram certo. Ou mesmo avaliar se já não é o momento de pensarmos em novas estradas. O que não devemos é nos tornar colecionadores de queixas,
de que a vida deveria ter sido mais generosa conosco. E com isso, perdemos a nossa breve passagem pela Terra, tornando-nos aquela pessoa que gostaria de ter vivido uma vida bem diferente, mas que, em vez de tentar, preferiu gastar dias na imobilidade de uma cadeira de balanço. Falta de sorte ou de atitude? Muito bem. Se a gente é uma árvore, esse texto aqui balançou a gente e caiu um monte de coisa no chão, não é verdade? Sim. Nossa Senhora, a gente vai vendo aí, quando lê isso daqui, primeiro a gente fica incrédulo, né? Vamos ver o que falou o Manassés. Em geral, quase todos nós, em regressando à esfera carnal, perdemos oportunidades muito importantes no desperdício das forças fisiológicas. Perambulamos por lá, fazemos alguma coisa de útil para nós e para outrem, mas, por vezes, desprezamos 50, 60, 70% e frequentemente até mais de nossas possibilidades. Vocês imaginavam que a gente perdia tanta possibilidade assim na nossa vida? Não. Não. Vocês acreditam que perde tanta oportunidade assim? Não, mas a tendência quando acontece alguma coisa assim fora do normal na nossa vida é como ele falou, né? Reclamar, né? Mais antes do que agora, né? Mais antes que agora a gente já tem pleno conhecimento que são provas que a gente tem que passar para o nosso crescimento. Mas lá atrás era revolta, reclamação, entendeu? Hoje a gente sabe que aceita, levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima e arregaça a manga e vamos em frente, encorajando para traçar o nosso caminho. Mas eu não sabia dessas possibilidades todas antes, nem imaginava. Mas ele está falando aqui, quando a gente fala que a gente fica reclamando, é uma coisa, né? Dependendo da maturidade, né, de cada um, esse tempo é mais longo, menos longo, né, quando a gente passa por alguma adversidade na vida, né? Mas o que ele falou aqui é um pouco diferente, né? Na frente do texto ele fala sobre essa questão da reclamação, mas ele fala assim, ó, desprezamos 50, 60, 70% e frequentemente até mais de nossas possibilidades. É aquilo que aparece para nós como uma oportunidade de crescimento, de fazer alguma coisa, e a gente não aproveita. Será que é isso mesmo? 70%. Sabe, a gente fica pensando... Oi, fala, Solange. Oi. Talvez porque na hora que a gente está revoltado, ou que a gente estivesse revoltado, a gente não enxergasse essas possibilidades. Mas a gente não chegou na revolta ainda, viu, Solange? Nós estamos falando de possibilidade. É alguma coisa que está na nossa mão escolher, não é isso? E aí a gente, em vez de escolher alguma coisa para benefício, a gente vai para um outro caminho. Será que a gente faz tantas escolhas ruins assim na nossa vida? A gente deixa para depois, né? Deixa para depois. Essa é uma Procrastina, amanhã eu faço, depois, hoje eu não tenho tempo, hoje eu não digo que amo, hoje eu não ligo para aquela pessoa, hoje eu não acolho. Eu não acolho, hoje eu não perdoo, não tem aquela conversa que tem que ter, né? Deixa para amanhã, já vou, e aí vai. Essas são as oportunidades que a gente perde, né? Essa daí, a procrastinação, é um dos maiores fatores que nos levam a desprezar essa porcentagem gigantesca das nossas possibilidades. Porque pensa bem, né? Vamos supor que hoje uma pessoa precisa de acolhimento e, por algum motivo qualquer, eu não dou esse acolhimento para essa pessoa. Eu dou depois. Depois é um outro acolhimento. Aquele acolhimento você já perdeu. E pode ser tarde, né, para essa pessoa. Oi? Pode ser tarde para essa pessoa, né? Pode ser tarde para essa pessoa. Mas a gente precisa
sabe que acolhimento de amor é um ato egoístico, né? A gente pensa na gente. Então, para a pessoa, sim, é uma perda. E isso pode até acarretar em ônus para a gente. Mas a gente está falando de nós, né? Porque quando a gente faz o acolhimento da pessoa, a gente se revitaliza, a gente se une às energias do mais alto e isso nos fortalece. Só que perdendo essa oportunidade, eu faço depois. A gente pensa que foi bom e a gente aceitou isso de uma forma tranquila, né? E aí, no dia seguinte, você fica sabendo que aquela pessoa entrou numa depressão, ficou doente, alguma coisa parecida. E você sabe o que acontece, né? Aí a gente não se perdoa. E Sentimento começa a de culpa. consumir as nossas energias, porque a gente fica com aquilo na cabeça durante um bom tempo. Não é verdade? Uhum. Então, isso, o que a Renata falou, procrastinação, deixar para depois, é um dos fatores bem grandes. Mas tem outros, não tem? Não tem outros que você escolhe diferente? Ah, por exemplo, a gente faz vibrações pela humanidade todos os dias, 18 horas, né? Mas um dia você não tinha nada para fazer, mas você não estava com vontade de participar e você deixou. Não é verdade? Não se esqueçam, quando a Solange falou de acolher a pessoa, mas quando a gente faz as vibrações, a gente continua acolhendo as pessoas, encarnadas e desencarnadas, de uma forma energética. E a gente deixa de doar as nossas energias. Mais do que isso, as vibrações é um momento onde que a gente tem uma ligação com a espiritualidade maior tão grande que, além de ajudar, isso fortalece o nosso lar, isso nos fortalece, né? Então a gente perde essa oportunidade. Você consegue imaginar mais alguma oportunidade que a gente perde? Vamos fazer a pergunta de uma forma diferente. Eu falei filosoficamente, né? Vocês têm percebido alguma possibilidade que a gente perde? Então, quando a gente fala na primeira pessoa do plural ou na terceira pessoa do plural, a gente não se inclui nisso, viu? A gente é filosófico. Eu vou fazer a pergunta de uma forma diferente. Você tem percebido as oportunidades que perdeu? Ih, acho que congelou a tela aqui, ficou todo mundo mudo e parado. Eu acho que pode começar lá na infância, na, na aula, na aula que você não foi, no curso que você desistiu de fazer, no trabalho que você tinha que fazer e você não fez. Eu acho que desde sempre a gente deixa de fazer coisas ou por escolhas idiotas da gente, por bobagem, Errada. ou por achar Uhum. que está fazendo certo aquela hora. Eu não queria fazer e não fui fazer. Ou mesmo sabendo que não está fazendo certo, né? Porque Sim. se é uma lição, a gente sabe que tem que fazer, mas escolhe não fazer, né? Vai brincar de boneca, vai jogar bola na rua. No meu tempo de escola, a gente cabulava a aula. Acho que agora isso não existe mais, né? Agora fica mais difícil, né? Agora não vão na escola mesmo, pronto. Na minha Mas, época tinha isso, de cabular a aula. Então, legal. Mas o Manassés nos alerta por uma coisa que a gente precisa prestar atenção na nossa vida, né? Quantas possibilidades de crescimento a gente deixa para trás por fazer escolhas mais fáceis, né? Porque e cabular aula e ficar conversando, batendo papo é gostoso, mas aquela matéria que a gente devia ter visto, a gente não viu, né? não viu, pois é. Pode falar, dona Marlene. Olha, eu tive, querendo ou não, eu tive uma lição de vida. Antes de eu ir para São Paulo, eu me machuquei com uma pessoa que eu tentei ser carinhosa, dar conselho, tentar ajudar uma pessoa que eu julguei pelo que a pessoa me falou.
eu julguei que a pessoa podia correr um risco de vida, né? E no final de tudo, a pessoa me interpretou mal, falou para mim que eu estava interferindo na vida dela. E ela nunca tinha me pedido nada. Eu falei, caramba, você me encontrou, falou da sua vida para mim. Eu acolhi, como ela era uma pessoa jovem, e eu já sou uma pessoa de idade, quando eu vejo uma pessoa jovem assim, em certo sofrimento, eu acolho como se eu fosse uma mãe, né? Dou bom conselho, tento orientar, e fui mal interpretada. Eu falei, olha, hoje em dia já estou acabando de crer que não adianta. Você vai com uma boa fé, vai tentar apaziguar aquela dor e no fim você acaba machucada. Eu falei, o primeiro acolhimento de amor que tiver, eu vou contar isso, que aconteceu comigo. A pessoa estava agindo de má fé comigo, estava querendo me pegar com uma presa fácil, porque eu sou idosa e ela jovem. Se eu desse abertura, ela ia me tirar até a alma. Olha o Mas, perigo que eu corri. então, mas aí é justamente ao contrário do que a gente falou, né? A senhora viu uma oportunidade de De ajudar, uma verdade, possibilidade, e aproveitou essa possibilidade, né? O que a gente tem que é, tomar cuidado é o seguinte: por esses reveses que acontecem na nossa vida, né? E tem pessoas realmente que que age de má fé gostam com a de, gente. querem agir de má fé, querem aproveitar uma situação para levar vantagem, né? Sobre aquelas pessoas que são mais, é, como é que eu posso, mais dadas, né? Vamos dizer dessa forma. A gente tem que tomar cuidado para que essas pessoas não tirem da gente aquilo que nós temos de bom dentro de nós. Senão a gente vai se tornando pessoas cada vez mais amargas, pessoas cada vez mais fechadas, que não é aquilo que Jesus pregou para nós, né? O que a gente precisa fazer num caso desse, isso na minha opinião, né? É a gente entender o que aconteceu e falar assim, bom, eu vou continuar ajudando, mas eu vou ficar esperto para ver se a pessoa não está querendo tirar vantagem em cima de Serviu mim. de exemplo. Oi? Serviu de exemplo e abriu os Uhum. olhos. Exatamente, mas nunca deixar de lado esse ímpeto de ajudar as pessoas quando a gente perceber que elas precisam de ajuda, né? Vamos lá. Aí começa o texto. O que estamos fazendo da nossa vida? Essa é uma pergunta bem pesada, né? Não? O que temos feito da oportunidade de ocupar um espaço neste mundo, que apesar dos seus problemas, nos possibilita tantas experiências boas, tanto ensejo de progresso material e espiritual? Vocês pararam para pensar nisso? O que eu estou fazendo da minha vida? Nossa senhora, acho que Sim. esse texto aqui está muito pesado para vocês, né? Ninguém fala. Sim, Já? E o que vocês estão achando? eu estou buscando, o que que eu estou fazendo da minha vida? Eu estou buscando a minha reforma íntima, o que eu tenho feito nos últimos tempos. Na realidade, assim, eu também fiz isso, viu, Solange, há pouco tempo atrás, e vi quanto tempo eu perdi. Eu me encaixei bem nesse 70% aqui, viu? Porque embora eu sei que eu tenha progredido bastante, né, com todos os estudos, com tudo aquilo que eu fiz até o momento na vida, eu percebi quantas oportunidades eu perdi de fazer mais. Então, é, é, a gente precisa fazer de vez em quando Reflexão. essa reflexão, sabe? Não só para quantificar, né, 70%, 60%, 50%, sei lá quanto, mas porque fazendo esse tipo de reflexão, a gente pode entender quais são as oportunidades que nós perdemos, aonde que nós estamos perdendo essas oportunidades. O que a gente precisa fazer para evitar perder essas oportunidades? Porque, como eu disse, oportunidade perdida não volta mais. Vai surgir uma nova oportunidade, mas aquela já foi embora.
Então, mas ainda que a gente tivesse perdido 60, 70, ainda sobrou alguma coisa para a gente deixar estancar. Para a gente o quê? Não deixar ir embora. É verdade. Não, mas sabe, aí que a gente vê como Deus é misericordioso, né? Uma coisa que não falta na nossa vida são oportunidades, não é? Acabou de terminar uma que a gente não aproveitou, já tem uma outra aparecendo e a gente aproveita se quiser. É E isso Deus, aí. na sua misericórdia, fala assim: olha, meu filho, vai e escolhe se você quer ou não quer fazer. Só que ele fala também: você escolheu e aquilo que você escolheu você vai ter de volta. E aí a gente vê, né, por que que acontece, né, às vezes na nossa vida, tanta dificuldade para conquistar as coisas, né? Algumas coisas. Na realidade, está voltando àquilo que a gente escolheu no passado. É. Escolhas erradas, e aí são consequências que a gente vai colhendo ao longo da vida. Oportunidades boas que deixamos passar, fomos por caminhos errados e fomos atropelando a nossa vida. Eu entendo da seguinte forma. Eu sempre pensei, né? Você escolhe certo ou escolhe errado, né? Na realidade, é tudo a escolha. Tudo a escolha. Uhum. Então, eu comecei a procurar a pensar de uma forma diferente. Ou você escolhe certo, ou você escolhe mais certo. Por quê? Ah, Porque foi uma escolha, não foi? foi. Você decidiu baseado no seu melhor entendimento, então foi uma escolha certa. Só que depois, às vezes, a gente descobre que existia uma coisa melhor, né? E é o que fala aqui na frente daqui a pouquinho, né? Que quando a gente escolhe o só o certo e não o mais certo, a gente vai perceber que não é feliz, ou não é tão feliz quanto poderia ser. E isso ensina para a gente a fazer escolhas melhores. Desde que a gente faça o que eu comentei agora há pouco, né? Pensar nas oportunidades que nós estamos perdendo. Porque se a gente não pensar, a gente vai continuar fazendo escolha a esmo, né? Vai escolhendo. Não sabe por que é infeliz, mas vai escolhendo. Sem pensar nos resultados das escolhas que a gente faz. Então, a gente precisa fazer essas reflexões das nossas escolhas para saber se a gente está acertando mais ou menos, né? E olha, a gente está falando das escolhas, vou usar o termo da Solange aqui, as escolhas erradas, né? Mas a gente tem que olhar para as escolhas certas também. Então, de repente, a gente está passando por um desafio e a gente escolhe, fala para a gente mesmo: eu não vou deixar me abater, vou levantar a cabeça e lutar para vencer esse desafio. E aí, quando a gente chega no final e resolve aquele desafio de uma forma que a gente considera até rápida, a gente fala assim: eu consegui vencer porque eu tomei a escolha certa, eu não fiquei gastando tempo em reclamação, né? Que a gente vai falar daqui a pouquinho. Vocês já passaram por isso? Sim. Nossa, tá fazendo até eco aqui em casa hoje aqui. Bom, se vocês já pararam para analisar isso, né? Que conclusões que vocês chegam quando vocês olham para o passado e falam assim, escolhas que eu acertei, as escolhas que eu poderia ter acertado mais? Qual é a conclusão que vocês chegam? Bate, de certa forma, um certo arrependimento. É como você falou, foi uma escolha certa, poderia ter sido mais certa, mas também não poderia ter acontecido, e aconteceu. Então, aí você fica meio que arrependido, entendeu? Por algumas coisas que tivesse ter feito. Legal. Vamos fazer uma pergunta aqui. Ó, eu faço a pergunta para todo mundo, mas só a Solange responde. Mas então, Solange, a gente, como que você chegou agora na conclusão que poderia ter feito escolhas melhores? Por que que você chegou nessa conclusão? Quando a gente percebe que errou. Poxa, não devia ter feito isso. E como a gente percebe que errou? Eu Quando não a fico gente feliz. Comente. Quando não fica feliz. é, E aí a gente continua lendo que a gente vai chegar na felicidade aqui. É bem verdade que a vida não é fácil.
que a imensa maioria de nós enfrenta lutas diárias para a sobrevivência, que nossos sonhos demandam muito suor para se realizarem, que a vida não é apenas a arte de viver, mas também e, sobretudo, a difícil arte de conviver. Eu costumo dizer o seguinte, né, que viver é fácil, o difícil é conviver, né? Mas será que se não tivesse a convivência a gente aprenderia? Não, Não. não. Então isso faz parte, né? Sim. Quais são as maiores dificuldades que vocês têm na vida? Conquistar os seus desejos ou conviver com as pessoas? Acho que conviver com as Conviver pessoas, né? Acho que a Não. convivência é o mais difícil. Eu acho que não. A Ana Cláudia falou que não. Eu acho que não. Não, também. É Eu acho fácil conviver com as pessoas? Eu acho que eu tenho uma certa facilidade. É, Acho que bom. os meus desejos, hoje em dia, têm me frustrado mais. Frustraram mais. Eu concordo não eu sei. concordo com a Ana. Eu também acho que eu convivo com uma certa facilidade com as pessoas. Ó, eu vou fazer uma pergunta para vocês, mas, Ai, por sério, favor, eu já tenho não vão medo. Tem bater. bomba. Não vão bater. Eu não quero ver nenhuma mãozinha saindo da tela e pegando no meu pescoço, tá bom? Lá vem bomba. Quando ele fala, vou fazer uma. É, essa facilidade de conviver com as pessoas é porque vocês têm a facilidade ou é porque vocês se fecharam em si mesmos para não deixar que as pessoas afetem o que vocês desejam? Não, porque a gente tem facilidade mesmo. É, não briga com ninguém. Não, Não, menina. É, tá bom. Legal, só para saber, só para faz pensar. parte da convivência, né? Uma briga, uma discussão menina. faz parte da convivência. Ninguém passa a vida também sem convivendo com pessoas sem, né, discordar. Dizendo amém, amém, amém sempre. É. Tá certo, tá bom. Mas pensem nisso, tá bom? Não, Helena, nós vamos apanhar hoje. Tá certo, tá bom, mas ó, presta atenção, viu? Você sabe onde que está a diferença disso, gente? muitas vezes, É. muitas vezes, para a gente não sofrer, que às vezes a gente vai falar alguma coisa pensando no bem e sem querer ofende alguém, né? Então, para a gente não acontecer isso, que eu mesmo já fui muito vítima dessa situação de querer falar para agradar e a pessoa não aceitou. Então, nesse caso, ultimamente, para eu não apanhar, o que que eu faço? Cara de pau, uso óleo de peroba e quietinha. Porque é como falava meu pai quando ele era vivo: conselho e café, toma quem quer. E se conselho fosse bom, ninguém dava. Aliás, ninguém vendia, dava. E muita gente não aceita o que a gente quer falar, mesmo que seja por uma coisa do bem. Mesmo que você queira falar para aquela pessoa ir bem, porque ninguém deseja mal para ninguém. Principalmente quem não tem um coração ruim, né? Só deseja o bem para outra pessoa. Mas a maioria só interpreta pelo lado do mal. Então eu falei, quer saber? É melhor usar o olhinho de peroba e ficar quietinha que não acontece nada. Então, aí, essa daí é exatamente onde que eu queria chegar. A hora que a gente fica quieto, óleo de peroba, significa que eu paro de conviver. Aí fica fácil achar problema só nas coisas materiais, né? Só nos desejos, né? O que eu queria dizer é o seguinte, porque o que que acontece, né? Quando você fala assim, quando eu falo as coisas e as pessoas não aceitam o que eu falo, então simplesmente eu calo, eu deixo de conviver. Simplesmente eu não estou convivendo com aquela pessoa. Ela convive comigo, eu não convivo com ela. Vive até melhor, que não ofende ninguém. Então, Convive.
Não, conviver não significa estar ao lado da pessoa, é trocar experiências com ela, né? É nisso que está a convivência. Mas o que eu queria comentar aqui é o seguinte: as dificuldades, né, que eu falei do desejo, né, de conquistar os desejos, eles estão relacionados também com o tipo de desejo que a gente quer, né? Então, meus desejos são: eu quero ser rico, certo? Eu quero ter uma vida feliz. Não estou dizendo que é isso que eu quero, tá? Estou só dando exemplo. Eu quero ser rico, quero ter uma vida feliz, não quero ter problema nenhum. São meus desejos, não é isso? Eu vou conquistar isso? Muito dificilmente, não é verdade? Desejos palpáveis tem que ser, né? Então, mas eu posso. Dentro da nossa realidade, né? Sim, Mas exato. isso a gente consegue descobrir ou consegue falar agora com a maturidade que a gente tem. Sim. Mas quando a gente era jovem, né, que o mundo se abria à nossa frente, a gente queria tudo isso, né? Casar com a princesa ou com um príncipe que a gente sonhou, não é verdade? Sim. Aquele que dava tudo para nós e a gente não precisava dar nada para eles, não é isso? Porque isso é no final das contas. E esses desejos a gente não consegue realizar da forma como a gente imagina. Então, quanto mais longe a gente coloca esse desejo, mais frustrado a gente fica em conquistá-lo. E aí, a convivência acaba tendo um peso menor para a gente, porque a convivência é a convivência. Você aprendeu a conviver desde pequeno. Mas aprender a conviver com as suas frustrações por causa dos desejos não conquistados, isso ninguém ensina para a gente. É difícil. Né? Então, é disso que a gente está falando, né? As maiores dificuldades que a gente tem na vida depende onde que a gente coloca a nossa expectativa. A gente está colocando a expectativa num bom relacionamento ou está colocando a expectativa em coisas muito longe do nosso alcance. E aí, é nesse momento que o nosso sentimento é maior de um ou de outro. Mas as dificuldades que a gente tem na vida existem, elas estão aí, em todas as áreas que a gente se meter. Tudo bem? Vocês concordam comigo ou não? Sim. Concordo. É assim, né? Sim. Tá bom. Aí vamos entrar na parte da felicidade. Quais as maiores dificuldades que vocês têm na vida? Conquistar os seus desejos? Isso aqui eu já falei, desculpe. Natural, portanto, que enfrentemos obstáculos, desafios, frustrações, quedas, decepções. E seria bom nos convencermos de que tais situações acabam compondo a argamassa da nossa felicidade. Olha o que ele está falando aqui. Todas essas dificuldades compõem a nossa felicidade também. Aí você, não acredito, esse cara é louco. As dificuldades vão compor a minha felicidade? Imagina se fosse tudo fácil. A gente seria feliz? Ou a gente ficaria entediado? Cansativo, Eu acho né? que fica entediado, né? Muito cansativo, tudo muito E tem fácil. um gosto diferente quando você conquista alguma coisa com dificuldade, né? Eu consegui, graças a Deus eu consegui. Aquela coisa que era tão difícil, você brigou, você lutou e você tem um outro sabor de conquista, né? Do que vem de mão beijada não é a mesma coisa. E a gente tem exemplos nossos da nossa vida recentes de coisas que a gente conseguiu conquistar com dificuldade, né? Passar por momentos difíceis na nossa vida, né? Doença, trabalho, relacionamento. E aí a gente fala assim, foi fácil? Não foi fácil. Hoje tá bom? Não, não tá bom ainda, mas as piores fases eu venci, olha só onde que eu consegui chegar com as minhas próprias forças, com a ajuda de pessoas que me deram impulso, né? Me deram motivação para continuar, mas ninguém me carregou no colo. Eu tive que andar com as minhas próprias pernas. Então, as dificuldades nos traz felicidade nesse sentido, porque o vencer os desafios nos trazem felicidade. E aí ele completa, né? A gente só conhece e valoriza a felicidade quando passa por um momento oposto. Ninguém saberá ser efetivamente feliz se tudo der certo em sua vida.
se não conhecer a tristeza, se não andar na companhia da solidão, se não chorar a despedida de um afeto, se não tiver seus castelos desmoronados. Eu Tudo passei por tudo isso. passou, dona Marlene? Acho que Então, é por isso que hoje eu aceito tudo de mão beijada e agradeço a tudo que eu tenho. Todos os dias eu faço minhas orações e falo: obrigado, Senhor, por tudo que me deste e pelo que eu sou. Porque eu sofri, eu perdi muito, mas eu ganhei no final, quase no final da minha vida. Eu tenho certeza que eu não vou morrer sem ter, como é que fala? Sem ter conseguido o que eu queria, né? Foi sofrido, certo? Foi sofrido, mas valeu. mas todo mundo aqui é prova disso. A senhora é a pessoa mais feliz que existe no grupo. É a nossa. Soube Gra- aprender. Graças a... Não, não, é assim, é do jeito que está falando, é do jeito... Quando eu vi você ler, eu falei, meu Deus, foi tudo isso que eu passei. Porque, olha, eu perdi meu pai, vi meu pai morrer, vi minha mãe morrer, vi meu filho, que foi uma dor maior, né? Quando eu era jovem, eu queria ter uma casa, eu não conseguia. Então, para mim, tudo foi difícil. Por que que hoje eu sou feliz? Porque antes de eu ir embora, hoje eu realizei. Tudo bem que hoje eu estou sem meu marido, ou meus filhos estão distantes, né? Mas estão todos com saúde, cada um vencendo a sua vida. Estou feliz, estou orgulhosa com meus netos, que um já se formou, a outra vai se formar dentro de 4 anos. Só peço a Deus que Deus me dê essa outra felicidade de ver a minha netinha se formar, porque meu neto eu já vi. Então, tenho mais dois pequenos que eu acho que aí está meio difícil, porque um tem 12 anos e o outro tem 7. Mas tem uma turma que fala para mim que do jeito que eu estou indo, eu vou conseguir vê-los. Eles ficarem bem e se formarem também, né? Mas quer dizer, eu sou feliz, eu sou agradecida, mas eu sofri muito para chegar onde eu cheguei. Não foi de graça, não foi. Então, isso que eu estou dizendo, né? Esse é o exemplo disso, né? Que passar pela dificuldade, quando a gente termina a dificuldade, nos torna feliz porque a gente vê o quanto que a gente conquistou, né? Mas mais do que isso, essa afirmação demonstra que a gente não deve se culpar, né? Sabe? Porque muitas pessoas se sentem culpadas por não conseguir vencer na vida, né? Ah, eu sou incompetente, alguma coisa parecida. A gente não deve ter isso, porque a infelicidade também faz parte da vida. Na realidade, é a infelicidade que nos ensina a sermos melhores, não é? Sim, Porque se a gente fizesse as coisas erradas e continuasse sendo feliz, por que que eu vou mudar? verdade. Então, a gente precisa buscar compreender que a infelicidade é aquilo, é o termômetro que nos demonstra para nós se as nossas escolhas estão sendo boas ou ruins, né? E quando eu falo em escolha, não é simplesmente em escolher fazer uma coisa ou outra, mas também a escolha dos nossos sonhos e desejos. Não é isso? A gente só precisa tomar cuidado nesse aspecto para não ficar agarrado na infelicidade. É isso que a gente não pode fazer. Porque se a gente se agarrar na infelicidade, quantas oportunidades mais nós vamos perder na nossa vida, que poderiam nos levar à felicidade verdadeira, né? A gente, a gente tem desejos na nossa vida, a gente tem sonhos, né? E aí a nossa vida, ela é
pautada para realizar esses desejos, esses sonhos. Só que tem aquele desejo, a gente tem aquele desejo que a gente luta e não consegue, né? A gente deve desistir do sonho, do desejo? Não, é Não. claro. Mas a gente precisa, a todo momento, analisar e ver o que a vida está querendo dizer para mim com relação a isso. Tô tentando. O que ela está dizendo para mim? Será que essa escolha é boa para mim? Será que a vida... Ele falou que a vida tem pensamento próprio, e tem mesmo, né? Quando ele fala isso, a gente se remete aos estudos que a gente fez, onde diz que a gente, quando encarna, antes de encarnar, a gente escolhe o nível o tipo de desafios que a gente vai Dificuldade. ter na vida, né? Então, quando a vida a todo momento está falando, por esse caminho não, por esse caminho não, a porta está sempre fechada, será que não vale a gente reanalisar? Não é desistir do caminho, não é Redirecionar a bússola. mas talvez não é nem desistir do caminho ou desistir da porta. Talvez nós estejamos usando a chave errada para abrir aquela porta. Certo. Talvez nós estamos tentando conquistar aquilo de uma forma errada. Então, é tudo isso que a gente precisa reavaliar, porque senão, chegando lá no final, a gente vai falar assim, caramba, eu passei a minha vida tentando fazer isso e não consegui. Nossa, como Deus é injusto comigo. Não é isso? E aí, quando você desencarna, chegando do lado de lá, você, caramba, se eu conquistasse aquele negócio lá, eu ia me dar mal na minha encarnação. Porque agora eu sei o que eu sou. É. Eu lembrei o que eu sou. Muitas vezes a gente tem que ver mesmo realmente se aquele sonho que a gente quer é o melhor para a gente também, né? De repente não é. E a gente está dando murro em ponta de faca, eu quero, de repente não é tão bom. É isso aí. É isso aí. É isso aí. Às vezes, a gente... Às vezes eu falo para as pessoas que estão muito agarradas às conquistas, né? Eu costumo falar assim, olha, cuidado com o que você deseja e corre atrás, porque você pode conseguir. Não é verdade? Não, eu quero casar com aquele cara lá. Uhum. Aquele cara é legal pra caramba, eu quero casar com aquele cara. E vai, briga, faz isso, passa rasteira em um monte de gente que está em torno dele para poder conquistá-lo. Aí conquista, quando você vai ver, o cara é um crápula, né? Cuidado com o que você deseja. Cuidado com o que você deseja. Então, tá bom. Vamos lá. Uma lágrima pode nos ensinar muito em matéria de felicidade. Talvez por isso Jesus nos tenha dito: bem-aventurados os que choram, os que sabem extrair de suas lágrimas o sal da felicidade, os que fazem dos obstáculos um treino para se tornarem mais fortes, os que permitem que a tristeza os deixe mais humanos, os que aprendem o valor da simplicidade com as perdas da vida. Vocês têm esse olhar para os reveses da vida? Pensa bem, a gente... É que ele fala que assim, né? Os que fazem dos os obstáculos um treino para se tornarem mais fortes. Os que permitem que a tristeza os deixe mais humanos. A gente tem visto aí tantas catástrofes acontecendo aí no mundo, né? Ultimamente, de pessoas sofrendo em todo lugar. A gente não fica mais humano vendo Demais. Não somos nem nós que estamos sofrendo, a gente está vendo outros sofrer, mas isso está deixando a gente mais humano. Não é verdade? As pessoas deixam extravasar a fraternidade. Quantas pessoas não foram lá para a Turquia prestar auxílio de graça para aquelas pessoas que estavam presas nos escombros lá? Isso chama-se humanidade. Pessoas que convivem conosco ou estão à nossa volta passando por necessidades. E aí a gente vai, se compadece dessas pessoas e age para ajudá-las de alguma forma. Eu não estou falando que agir para ajudá-las é dar dinheiro, não, às vezes você ajuda simplesmente acolhendo a pessoa. Uma palavra, né? Uma palavra,
às vezes nem uma palavra, um ouvido, né? Deixa a pessoa falar, deixa pôr para fora tudo aquilo que está Tá sentindo. oprimindo, né? Ou a pessoa está passando por necessidade, né? Perdeu o emprego, você vai lá e consegue alguém que dá um emprego para aquela pessoa. É a melhor caridade que você faz, mas as pessoas estão se movimentando para esse tipo de coisa. Algumas, né? Tem algumas que ainda não acordaram para isso, né? E aí vem aquela questão da expansão da consciência, né? Como que vocês reagem quando acontece alguma coisa que não está de acordo com o seu desejo? A gente fica triste. Quando fica só triste é até bom, porque Contrariado. Talvez fosse de imediato o primeiro sentimento, uma contrariedade. uma contrariedade, uma frustração, raiva. Desanimado. Como, Ana? Desanimado. Desanimado. O desânimo vem quando você se esforça tanto para conquistar e depois não consegue, né? Aí vem o desânimo também. Mas no momento que não acontece, é aquela raiva, né? Fala assim, caramba, mas que coisa mais difícil, né? Vamos ver. Contudo, muita gente, ao se defrontar com suas lágrimas, descamba para a revolta, para a apatia, quando não para o medo paralisante. E assim gastam quase todo o tempo e energia com as coisas que não deram certo, não sobrando tempo e disposição para as outras tantas coisas que poderiam construir. Quando Deus fecha uma porta para a gente, Ele abre um monte de outras. Só que acontece o seguinte, a gente fica olhando com tanto pesar para a porta que fechou, que a gente não consegue ver as que abriram. É aquilo que eu falei lá atrás, exatamente. Então a gente ficar apegado na. Tá bom, vai. Não vamos querer virar anjo hoje, tá bom? Só amanhã. Hoje não. Hoje nós não somos anjo. Então, quando as coisas não dão certo para a gente, é claro que a gente vai ficar com raiva, é claro que a gente vai ficar frustrado, é claro que a gente vai ficar contrariado. Não é claro, mas pode ser que a gente fique desmotivado. Mas a gente tem que, assim, passado um momento maior Frustração. de maior pressão emocional, a gente tem que voltar no raciocínio e equilibrar a balança. Falar assim, tá bom, isso tem que me fortalecer para eu continuar tentando, ou tentar alguma coisa diferente. Não é verdade? Exato. Mas por que que acontece todo esse tipo de coisa? Por que que a gente descamba para revolta, apatia, medo paralisante? Vocês já tiveram medo paralisante? Medo paralisante. Medo paralisante é aquele que impede que você faça alguma coisa. Não é que você fica assim, estagnar, não. É aquele que você não consegue dar mais um passo na sua vida com medo de falhar novamente, né? É. Mas por que tudo isso acontece? Então, porque eu acho que a gente não estava preparado, maduro o suficiente para aceitar aquilo que Deus propôs para a gente como desafio, como revés. Hoje a gente vê de outra forma, que a gente tem que aceitar, que são momentos que a gente tem que atravessar, e a gente, quanto mais a gente lê no Evangelho, fala, né, que as batalhas que a gente passa sem se revoltar, a gente consegue vencer, ok, essa daí a gente superou. Enquanto todas as vezes que a gente enfrenta um desafio, uma batalha que a gente se revolta, ela volta, não é isso? Eu sempre lembro Volta. você falando. A lição, tudo isso daí é lição para a gente, né? Se a gente não passou na lição, ela vai de alguma forma vai voltar para a gente, certo? Talvez não igual, mas semelhante. Mas é isso mesmo, Solange. É a falta de aceitação que nos faz ficar dessa forma, né? Apatia. Deixa pra lá. Essa vida aqui não serve para nada. Eu não consigo as coisas que eu quero. Não é isso? Revolta. Que Deus está fazendo isso comigo? Caramba, eu sou uma pessoa tão boa. Não é isso? Verdade. Ana Cláudia,
Por que Deus está fazendo isso comigo? É aquela situação, nós não somos melhores do que ninguém, não é? Então, aquilo que acontece no telhado do vizinho pode acontecer no meu, não é isso? Então, a gente tem que aceitar. Sabe, aquilo que se fala, né? Quando a gente joga uma pedra para cima, pode ter certeza que ela vai cair. Pode ter certeza que ela vai cair. É Se a sair gente, correndo. se a gente jogou a pedra na direção certa, ela não cai na nossa cabeça, mas dependendo da direção que a gente joga, ela volta a cair na nossa cabeça em cima. E Vai outra doer. coisa, né? Desse fato do que eu falei, né? Que quando Deus manda, a gente tem que aceitar. E a minha mãe era uma coisa que ela falava sempre para mim, lá naquele tempo atrás em que eu me revoltava por muitas coisas na minha vida, a minha mãe sempre falou para mim: filha, Deus não dá o fardo maior do que as suas forças podem suportar. Minha mãe sempre repetiu isso para mim. Então eu chorava, me descabelava e ela repetia isso para mim. Então é sinal de que você tem força. E aí a gente foi superando as coisas nas nossas vidas. Foi E assim no que final a das gente foi contas, vencendo. no final das contas, você descobriu que ela tinha razão, porque você conseguiu. Total, total. É. Toda A única Nós razão. somos coisa. teimosos, né, Solange? Nós É? Oi? somos teimosos, né? Nós Ah, Sim, somos. dona Marlene. Com vamos falar assim. certeza. Nós estamos aqui, ó. Eu entendo que teimoso é quem persiste no erro. Nós Não. somos perseverantes, porque a gente É consegue. persistentes, isso. Perseverantes é aquele que persiste na busca de seus objetivos, de seus valores, de tudo aquilo que acha que é importante para si mesmo, né? E olha, sem julgamento de valor, cada um tem os seus próprios valores para perseguir, não é isso? Verdade. O que a gente precisa ver, né, que quando a gente não tem a aceitação das coisas, né, e que a gente entra esse círculo de revolta, de apatia, de medo, né, falta de aceitação, se a Sofre gente deixar mais. isso tomar conta da nossa vida, a gente acaba entrando em depressão. Sim. Depressão é isso, é você não aceitar a vida como ela é. Então, a gente precisa ficar esperto com relação a isso. Quando a gente se sentir muito revoltado durante muito tempo, né? Porque a revolta faz parte da vida, né? A revolta faz parte daqueles que querem conquistar alguma coisa, né? Quando a gente perceber que a revolta está fazendo muito tempo parte da nossa vida, que a gente está começando a ficar apático com relação àquilo que a gente quer da vida, que a gente está com medo de fazer as coisas pelos resultados ruins que nós tivemos no passado, a gente tem que abrir os olhos e falar assim, não, eu preciso buscar uma coisa diferente na minha vida, porque senão a gente acaba entrando em depressão, né? Porque a depressão é um estado constante de infelicidade, né? Até que você não consegue mais sair dela. Tudo ok? Então vamos lá. Aí entrou num ponto aí que começa a ferir a gente. Sobra orgulho, falta humildade. Falo em orgulho porque, em regra, não admitimos que a vida nem sempre atenderá às nossas vontades, porque ela tem uma inteligência própria e sempre sabe o que é melhor para nós. E muitas vezes, o melhor é ouvirmos um sonoro não. Refiro-me à necessária humildade para entendermos que, na vida, é preciso muita adaptação, muito recomeço, muito jogo de cintura, muita flexibilidade, muito malabarismo, mente aberta e espírito sempre pronto a aprender e reinventar-se a cada instante. Esse é o segredo, gente. Sabedoria. É sabedoria em como lidar com esses negócios, né? E eu quero falar um negócio para deixar bem claro. Quando a gente fala disso, não significa que no primeira dificuldade da vida a gente desiste daquilo que a gente falou que ia fazer. Não é isso. A gente precisa continuar lutando para conquistar, porque a gente não sabe se a vida está impedindo que a gente conquiste porque aquilo não é bom para nós, ou se a vida está impedindo que a gente não conquiste determinada coisa para treinar nossa perseverança. A gente sabe disso? Não sabe. Então a gente precisa conquistar, mas o que a gente precisa é estar o tempo inteiro reavaliando a necessidade daquilo que a gente está indo buscar. Não é verdade? Tudo
tudo na nossa vida, sabe? E às vezes não é aquilo que nós estamos buscando, como eu já falei, é a forma como a gente está buscando, o motivo pelo qual nós estamos buscando, né? Tem gente que fala assim, eu vou me dedicar na minha vida a fazer isso, porque eu quero fazer isso, porque é isso que eu escolhi fazer na minha vida. Será que esse é o objetivo? Ou será que o objetivo é realizar, e não realizar a ação, e não realizar o desejo? Será? Vocês entenderam a diferença? Realizar o desejo é você buscar aquilo que você quer. E realizar a ação é você fazer aquilo que precisa. Não sei se vocês entenderam, né? Então, quando você quer realizar um desejo, muitas vezes você não consegue realizar a ação, porque ele está longe de você. Mas quando você busca realizar a ação, não só naquilo que você imaginou como ideal, você consegue, em vez de realizar tudo, realizar um pedaço, mas realiza, né? Alguma Não é isso? coisa. Não é isso? Meio papo cabeça. Realiza alguma coisa. Meio papo cabeça isso aqui, não é não? Meio complexa a coisa, não é não? Sim. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, por exemplo, o meu desejo é ser engenheiro. E aí eu passo a vida inteira tentando entrar na faculdade, e aí eu consigo entrar na faculdade, não tenho dinheiro para pagar a faculdade, saio da faculdade, e aí eu começo a tentar entrar na faculdade pública, mas a concorrência é muito grande, não conquista. Eu estou numa loucura para ser engenheiro. Então, é realizar um desejo. Mas por que eu quero ser engenheiro? Eu me perguntei isso. Aí eu vou falar assim, bom, eu quero ser engenheiro porque eu gosto de construir as coisas. Tá bom, eu posso construir sem ser engenheiro? Claro que pode. Porque boa parte do mundo que a gente conhece hoje em dia foi construído por pessoas que não tinham faculdade de engenharia. Não é isso? Eu ia responder para você, depende do que você pretende construir, né? Depende do que você pretende construir, mas imagina, lá na época de Roma, fizeram lá o Coliseu, não fizeram? Coliseu. Uma obra de engenharia maravilhosa. Ninguém era formado em engenharia naquele momento. Nossa, Não é verdade? E construíram. Não é isso? Então, tantas outras obras. a gente precisa saber o que a gente quer conquistar. Se é o título ou se é a ação. Entendi. E aí sim a gente consegue ser feliz mesmo não conquistando o desejo, né? Que é ser engenheiro, por exemplo. Tudo bem? Quando nós estamos encarnados, o nosso ego fala mais alto e esquecemos de que estamos aqui para vencer desafios e aprender com eles. É por isso que nós estamos aqui. Só que o nosso ego não quer saber disso. Nosso ego quer fazer a gente ser feliz. E ser feliz significa não ter dificuldades, não ter desafios, não ter problema, nem nada. É isso que é ser feliz. Viver no mundo de Alice, né? Tudo é Isso. maravilhoso, colorido. Isso que é ser feliz para o ego, né? Mas para o nosso eu superior, ser feliz é conseguir conquistar verdades espirituais para nós mesmos. Não é isso? Sim. Legal. Verdade. Então, vencer na vida com visão espiritual acaba sendo mais vencer os desafios que não gostamos de enfrentar do que conquistar os nossos desejos. Que coisa, né? Aquilo que a gente não quer, que o nosso ego está impedindo ou querendo tirar da nossa frente, é justamente aquilo, é o motivo pelo qual nós estamos encarnados. Gente, eu não estou pedindo para ninguém agarrar o problema e falar assim, vou dormir com ele. Não é isso, gente. A gente tem que tentar As resolver. conquistas das virtudes, né? As Conquista conquistas das virtudes. Mas como é que a gente conquista a virtude? Cri, cri, cri. Vocês viram como a gente tem dificuldade de conquistar as coisas que são boas na nossa vida? A gente não sabe como fazer isso. Porque a gente está mais
mais lutando contra os nossos defeitos do que trabalhando para desenvolver as nossas virtudes, não é isso? Exato. Que virtudes que a gente precisa desenvolver? Vocês já sabem? Cada um tem uma, né? Cada um tem pelo menos uma que desenvolver. Humildade, paciência. Acho que a paciência é a top 1, a minha. Mas Top a gente, número 1. mas a gente precisa trabalhar. O que a gente tem que tomar cuidado é o seguinte, né? Para a gente conquistar as virtudes, a gente precisa se controlar, não é isso? Sim, Só que o controle é só um passo para a gente conquistar a virtude. Porque enquanto a gente estiver sob controle, a gente não está não tá desenvolvendo a nossa virtude. você já falou isso antes, né, pra gente. Quando a gente está se controlando, é que a gente realmente ainda não está com ela Chegou lá. dentro da gente. E quer saber quando que isso aparece? Quando a pressão aumenta e aquilo que a gente está se controlando, a gente explode, né? Aí tá lá Solange lá brigando para conquistar a paciência. As pessoas vão cutucando ela vai ficando daquelas balançadinhas, daquelas tremidas e tá brincando, e é toda feliz, né? Aí alguém vai lá quando já recebeu muito cutucão, vem um lá dá um cutucão mais forte, aí ela abre a boca e tudo para fora. Aí vem a frustração. Puxa, eu pensei que eu tinha conquistado a minha paciência. Isso. Sabe? Quando a gente pensa assim, por Deixa exemplo, se no caso da influenciar paciência. pelo externo, né? É o equilíbrio que você fala, né? A gente só tem o equilíbrio quando a parte externa não nos afeta mais, né? É isso que eu ia falar agora. Então, por exemplo, falando da questão da paciência. Enquanto alguém fala alguma coisa para a gente, e aí você lembra, eu preciso ter paciência, ela ainda não é uma virtude conquistada. É uma virtude almejada. E aí você se controla, né? Qual que é o problema desse controle excessivo que a gente faz sobre nós? São dois. O primeiro, para que a gente possa atender o nosso ego, né? Porque como a gente está impaciente, a gente vai ficando infeliz com isso, e o ego não quer que a gente seja infeliz, ele coloca uma máscara de santo, né? Nada me tira do Sério. prumo. O controle absoluto, não é isso? Só que isso acarreta outra coisa, porque a máscara põe para o mundo aquilo que você quer ser, mas dentro você se corrói, É. você vai se corroendo, né? Até que um dia aquele negócio vira doença, né? Então a gente precisa tomar cuidado com isso. Então a gente precisa entender no nosso caminhar que a conquista espiritual ela acontece com vencer os desafios. Vencer. E o que é vencer o desafio? É você passar por ele sem a revolta que a gente vem comentando até agora. A aceitação é a palavra em voga aqui no dia de hoje, tá? Não podemos permitir que nossas vidas sejam consumidas pelo espinho da insatisfação. Se não estamos satisfeitos com a vida que temos, é nossa obrigação retirar os espinhos e encontrar um jeito melhor de fazer as coisas, que até agora não deram certo. Ou mesmo avaliar se já não é o momento de pensarmos em novas estradas. É aquilo que a gente falou, né? Poxa vida, a vida está o tempo inteiro me falando, isso não é bom para você. Porque ela fecha a porta toda vez que eu estou quase conquistando, ela vai me fechar a porta. Tantas vezes aconteceu. Será que isso é para mim? A gente vai ter que ter um momento e pensar. Ou pelo menos pensar, será que isso, dessa forma, é para mim? Né? Então, por exemplo, às vezes acontece alguma coisa com a gente que impede que a gente faça aquilo que a gente quer fazer, tá? E aí você tenta uma vez, não dá certo, você tenta outra vez, não dá certo, tenta de um jeito, tenta do outro, não dá certo.
você precisa reavaliar se aquilo se é importante para você ou se você quer aquilo daquela forma. Eu vou contar um exemplo. Eu, quando tinha aí meus 17 anos, 16, 17 anos, jogando futebol, que eu gostava muito, eu torci o joelho, engessou a perna, olha aqui, rompimento parcial lá do ligamento cruzado, que não sei o que lá. O médico disse, você vai ter uma vida normal, mas talvez você não possa jogar mais bola. Era uma coisa que eu adorava fazer. E aí eu tentei mais umas 20 vezes. As 20 vezes que eu tentei, eu torci o joelho de novo. Para que eu queria jogar futebol? Porque eu gosto. Mas aí o que eu fiz? Eu resolvi fazer algum outro tipo de esporte que eu não torcia o joelho. O que acontece? Eu me realizei fazendo outro tipo de esporte. Não jogando futebol, mas eu me realizei. Eu mudei o meu desejo. Porque o que importava para mim é fazer um exercício, é competir, esse tipo de coisa. Então, todos nós temos isso na nossa vida. Qual que é o nosso objetivo? E a gente precisa esmiuçar esse objetivo para ter certeza de que a gente, os nãos que a vida está dizendo para nós, está naquilo que a gente quer fazer ou na forma que a gente está querendo fazer aquilo. Tá bom? Alguma dúvida? Alguém quer fazer algum comentário? Alguém já passou por esse tipo de coisa? Ou está passando? Muitas vezes, quando as coisas não acontecem, de certa forma, é um livramento para a gente fica teimando, né? É verdade. Aí, depois de tanto tentar, Deus fala assim, bom, já que você está querendo, não era para acontecer, eu vou deixar, tá bom? Aí você conquista, e quando você conquista, você dá com os burros na água, né? Verdade. Legal. O que não devemos é nos tornar colecionadores de queixas de que a vida deveria ter sido mais generosa conosco. E com isso, perdermos a nossa breve passagem pela Terra, tornando-nos aquela pessoa que gostaria de ter vivido uma vida bem diferente, mas que, em vez de tentar, preferiu gastar seus dias na imobilidade de uma cadeira de balanço. Quantas pessoas a gente não conhece que é dessa forma, né? Tentou na vida e se encostou. E quantas vezes nós também não fizemos isso na nossa vida para determinada coisa, né? Então, não existe receita, gente. Não existe receita, sabe? Não, vai por esse lado que é certo. Porque cada um tem seus valores, cada um tem suas experiências, cada um tem a sua maturidade nas situações que vive e cada um faz as suas escolhas. E é baseado nelas que a gente precisa entender se deve continuar ou se deve escolher outras coisas, sabe? Qual é a energia que eu quero gastar para conquistar isso que eu quero, né? Isso nós precisamos fazer, isso precisamos reavaliar, porque senão a gente vai ser eternamente infeliz. Eternamente infeliz. A gente está sempre olhando o que não conquistou e deixando de ver aquilo, um monte de coisa que a gente conquistou e que nos motiva, que nos fazem ser melhores, né? Então, novamente, né, a aceitação é parte fundamental no processo de virar a página. Sabe? Tá bom, não conquistei, eu vou partir para outra. Vira a página, aceita, aceita. Isso não é para mim nesta vida. Ou não é mais para mim nesta vida. Entendeu? A Valéria falou que esse ano o mantra era perseverança, aceitação e sabedoria. É isso aí. É isso aí. É isso aí. A gente Todo precisa. dia eu ponho na cabeça isso. É isso aí. Aceitação. Que são coisas, às vezes, perseverança e aceitação são coisas diametralmente opostas, né? Quando você fala em aceitação, geralmente é aceitar que você não conseguiu conquistar. E perseverança é aquilo que fala assim, continua tentando, não é isso? Parece dificuldade, que é uma dificuldade muito grande. Mas aí vem a terceira coisa, sabedoria. Sabedoria.
Sabedoria. Essa é uma coisa. Sabedoria não é conhecimento, tá? Sabedoria é a reunião de todas as experiências que você teve na vida, transformando você em pessoa nova, né? Então, que a gente possa ter sabedoria para fazer essas escolhas. Pode Eu não falar. sei se eu vou me lembrar, tem aquela oração da sabedoria, né? É, E a gente aceitar as coisas que podemos modificar. Mudar, aceitar o que não podemos E a sabedoria para distinguir uma das outras. isso, uma nas é isso aí. outras. É isso aí. A dificuldade está na sabedoria, vocês perceberam? Dificuldade está na sabedoria. Quanto mais tempo gastarmos na dor da não conquista, mais tempo perderemos para investirmos na nossa verdadeira felicidade. Vocês perceberam isso? Sim. O problema é a sabedoria para saber o ponto de equilíbrio aí, né? Mas aí, gente, baseado em todo o texto que a gente viu, tudo que vou falar para vocês, em tudo aquilo que eu disse, né? Porque vocês falaram muito pouco hoje, mas tudo bem, não vou ficar bravo com isso, não. Baseado em tudo aquilo que a gente viu, o que calibra essa sabedoria é a felicidade e a infelicidade. Não é isso? Enquanto você estiver feliz, perseverando em conquistar alguma coisa, tá tudo bem. Quando você passar para ficar infeliz porque não está conseguindo, está na hora de repensar. Vocês entenderam? E olha, viu, gente? Tem coisas que a gente não vai ter escolha, tá? A gente vai ter que passar querendo ou não querendo. Mas aí a gente tem que ter a sabedoria para saber como passar pelo desafio. Porque, como a gente viu, o desafio está aí para ensinar a gente, não é? E aí, a frase final do nosso texto aqui. Falta de sorte ou de atitude? Quem diz isso para nós? Quem diz para nós que uma coisa foi falta de sorte ou falta de atitude? É a gente mesmo, através da nossa sabedoria. Quando a gente através dos nossos resultados. É. Em alguns momentos a gente vai falar que é falta de sorte. Outras vezes a gente vai falar que é falta de atitude para a mesma coisa. Dependendo de como que a gente utiliza a nossa sabedoria. Não é isso? Bom, gente, esse é o texto. Vocês ficaram quietos hoje. Já falei demais. Eu falei muito. Foi uma conversa basicamente entre eu, você, a dona Marlene e a Cláudia, que se aqueceu um pouquinho no final. No final, mas... Então, mas é bom ouvir, porque a gente ouvindo, a gente aprende e se fortifica mais. Isso é verdade. Isso é Eu verdade. penso muito quando você fala. A minha cabeça não volta. Quando a gente não tem o que falar, a melhor coisa é ouvir, para aprender. Mas sabe Eu que eu... fico Sabe que... refletindo. Não é isso, não é que a sua cabeça não roda. É com o passar dos anos, conforme as experiências da vida, é que você vai se assentando e aceitando a vida como ela é, e não como a gente quer. É isso. Você sabe por que eu peço para vocês falarem? Porque quando a gente fala, a gente tem que organizar o pensamento para dizer aquilo que a gente quer falar, não é isso? E quando a gente faz isso, a gente é obrigado a raciocinar e fazer as ligações mentais sobre o assunto que a gente está falando. Então, a meditação, o pensar naquilo que a gente está querendo dizer, se fortalece muito mais no nosso pensamento. A gente guarda muito melhor quando a gente põe para fora aquilo que a gente está falando, entendeu? O que está pensando. Mas hoje, Sérgio, eu vou Sim. ser sincera com você. Eu
vou falar por mim, não Uhum. sei as outras pessoas, mas eu achei hoje mais aproveitado do que se a gente estivesse falando mais. Ah, entendi. Eu, eu consegui pôr mais em ordem os meus pensamentos hoje com a sua aula, que Ah, foi não. maravilhosa, e eu aceitei de cheio. Que bom. Que E bom. foi, eu não respondi porque tudo aquilo que você foi falando, eu fui analisando, eu fui entendendo que tudo que eu passei é porque eu tinha que passar. Sim. Então, para mim foi bom, foi muito proveitosa a nossa noite. Eu Legal, só que bom. tenho que dar os parabéns. Esse é o objetivo. Esse objetivo é que a gente possa sair melhor, né, com os pensamentos, com as nossas E reflexões, daquilo que a gente que conversa. o que a gente é e o que a gente faz, a gente já sabe. Então, a gente quer ver coisa que a gente não sabe. É, e aquilo que a gente já sabe já nos basta, não é verdade? Vamos aprender coisa diferente, porque o que a gente tem agora não está dando muito certo, né? Eu Então, não tá estou bom. certo? Meu Tá certo, análise? tá Então, certo. Aprendizado sempre é bom, não é isso? é Mas bom. Sérgio, desculpa aí, mas minha internet está caindo toda hora. Não se preocupa, dona Isara, nós estamos vibrando aí para a sua internet aí ficar mais forte, Né? tá É que bom? está caindo temporal aqui. Ixi, então vai chegar logo, logo aqui também. Tá. Vamos Dou uma encerrar, gente? pancada. vamos. Vamos encerrar? Então tá bom. Então nós vamos agradecendo a Deus, a Jesus, a Maria, a toda a espiritualidade amiga que estiveram conosco nesta noite. Que possamos durante a noite ainda refletir sobre tudo aquilo que nós conversamos para que se transforme em sabedoria. E nós vamos aproveitando este momento onde estamos com os nossos corações e os nossos pensamentos elevados, para vibrar pela paz no mundo. Vibrar por todos aqueles países que estão sendo assolados por catástrofes, quer sejam elas naturais, a doença, a fome, a miséria, que todos possam ser envolvidos com muito amor e fortalecidos neste momentos de desafio extremo. Nós vamos vibrando pelo nosso país. Que a paz possa estar no coração de cada brasileiro. Que os nossos governantes possam ter em seus corações o ideal de transformação deste país no coração do mundo e pátria do Evangelho. Que suas ações possam beneficiar a maioria do povo brasileiro. Nós vamos vibrando pelo nosso lar, trazendo muita luz, muita paz, muito amor, fraternidade e harmonia com todos aqueles que convivem conosco. E neste momento, nós vamos pedindo permissão a Deus para vibrarmos por nós mesmos, espíritos ainda tão imperfeitos e necessitados do amor e da misericórdia divina. Graças a Deus. Graças a Deus. Que possamos estar reunidos na próxima quarta-feira para mais um acolhimento de amor.